Saudações tricolores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vibração Tricolor. Pós-jogo de Flamengo 1, Fluminense 0, válido pela 15ª rodada do Brasileirão de 2025, partida que aconteceu no Maracanã. Flamengo faz o gol ali com o Pedro logo no final da partida, ali por volta dos 40 minutos do segundo tempo. Uma partida que o Fluminense se defende muito, uma partida que o Fluminense se priorizou, defender do que atacar. O Flamengo também não conseguiu criar muitas chances. Foi um jogo muito igual, sendo chato. Foi um jogo que quase não teve emoção, quase não teve chance para nenhum dos dois lados. Só pro final que o Flamengo conseguiu criar alguma coisa com a entrada do Pedro. Mas tudo sobre a partida você encontra aqui nesse vídeo. Repercussão da coletiva do Renato, erros táticos, minha visão sobre o jogo, a atmosfera do Maracanã, como estava o estádio, como que estava ali o clima da parada, se o Fluminense estava com um clima de vencedor, se já chegou meio derrotado para a partida, e tudo sobre os reforços que o Fluminense vai precisar para a temporada. Eu não vou nem criar aquele suspense, porque o Fluminense realmente precisa, e vamos falar um pouco sobre as características que o Fluminense tem que procurar nesses atletas aí, reforços para a temporada. Então já peço logo para você deixar o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização do Fluminense, compartilhe o vídeo para aquela pessoa que gosta muito do Flusão, que ama o Fluminense e que gosta bem muito, de ficar bem informada sobre o tricolor. Então vamos logo falar dessa partida aí que não foi muito boa, pro Fluminense. Fluminense não é brincadeira, sacode a poeira e faz o povo dele. Primeiro começar analisando, sobre a escalação, a provável escalação que tinha sido soltada pelo GE, por outros veículos ali que cobrem o Fluminense, não foi a que veio a campo. Tínhamos Samuel Xavier, Hércules, Soteldo e Germancano no ataque, uma equipe totalmente diferente da que veio a campo. O Fluminense voltou com os 3 zagueiros, mas veio escalado pelo Renato da seguinte forma: Fábio no gol, Guga na direita, Ignacio, Thiago Silva, Freitas e René, ou seja, 3 zagueiros, 2 laterais, como estava vindo sendo o esquema na Copa do Mundo de Clubes. No meio, Bernal, Martinelli e Lima. A gente esperava o Nonato, veio o Lima. E no ataque, Everaldo, junto com o Canóbio. O Cano nem chegou a ser relacionado para a partida. O Renato deu ali na coletiva, já falando de outro tópico sobre poupar a sequência de jogos, mas daqui a pouco a gente fala disso. Essa foi a equipe que veio a campo. A formação lógica, a intenção do Fluminense botando esse time a campo era se defender, se proteger do Flamengo e aproveitar as chances, como foi no Mundial. O Fluminense se defendia, mas tentava quando tinha a oportunidade de matar o jogo. Só que o Flamengo ficou com a bola e não ficou atacando. Esse que foi o problema. O Flamengo não atacou o Fluminense, como o Al Hilal foi pra cima, a Inter de Milão tava tentando alguma coisa, o Flamengo ficou arame liso, igual foi com o Santos e perdeu lá na Vila Belmiro. Então, pra mim, o Fluminense não tinha que entrar indo pra cima, porque todo time que vai pra cima do Flamengo desesperado toma. E não podia ter ido tão retraído como foi. Ah, Miguel, mas você não queria a formação com 5 zagueiros? Eu queria, com a linha de 5, com os 3 zagueiros, eu queria. Mas mudando as peças que iriam a campo. Por exemplo, eu não teria começado com o Canóbio, eu teria começado com o Serna. O Renato tentou buscar alguém ali para fazer a função do Arias, só que o Arias não tá mais no Fluminense. O Arias ia pro ataque, jogava de segundo atacante ali com o Germancano, mas ele voltava para criar jogadas. O Serna vai voltar para criar jogadas? O Canóbio vai voltar? O Soteldo, o Keno? Eles não têm essa habilidade, não é uma característica desses jogadores. Então não dá para pedir pros caras fazerem o que eles não sabem. O Martinelli e o Bernal. O Bernal é 5, é volante clássico que tá lá pra defender. O Martinelli ainda tenta criar alguma coisa junto com o Lima, mas o Lima também não é esse cara da criação. Então o Fluminense entrou sem criação nenhuma. A bola ia chegar no ataque por meio de chutão e os caras iam rifar a bola, iam perder. Aí o Flamengo ia vir pra cima, o Fluminense ia recuperar, o Flamengo ia perder a bola. O Fluminense ia recuperar, o Flamengo ia pra cima, ia perder a bola, ia ficar nesse ciclo vicioso. O Fluminense não tinha um meio campista e nem um segundo atacante decente, porque o Arias foi embora. Então o Renato podia ter buscado povoar mais o meio de campo, como o Marcão, todos os clássicos que o Marcão venceu, Fla-Flus, pode ver as escalações. O Marcão botava 4 meio campistas, só 2 atacantes, ou seja, jogava num 4-4-2, que podia ter sido feito pelo Renato. Ah, Miguel, ia jogar sem os 3 zagueiros? Lógico. Botava os 4, a linha de 4 ali, botava Bernal, Martinelli, Hércules e Lima. No ataque, Everaldo e Canóbio, ou Everaldo e Serna.
Mas isso eu já tô fazendo uma análise de engenheiro de obra pronta. Não tinha como o Renato saber disso antes do jogo, mas poderia ter sido algo pensado. Ele que é o técnico do Fluminense, não sou eu. Ele que é pago, ele que estuda isso, ele que só faz isso a vida toda, eu não. Mas é uma análise que ele poderia ter feito. Nisso, escalando os 3 zagueiros, ele veio mais para se defender, o Flamengo ficou naquele jogo morno, não teve praticamente chance nenhuma até o final da partida, quando o Pedro entrou, né, mudando totalmente as características dos ataques do Flamengo, porque o Flamengo estava só com basicamente pontas no ataque, sem ofensividade, sem conclusão nenhuma o Flamengo. Na hora que o Pedro entrou, o Flamengo começou a jogar a bola para a área, lançar a bola para ele. O Pedro, querendo ou não, por mais que ele seja um traíra, ele joga a bola pra caramba. Então foi o 9 da seleção na última Copa do Mundo 2022, né, junto com o Richarlison. 2 jogadores revelados, né, do Fluminense, enfim. O Pedro, se tiver oportunidade, ele vai marcar. Ele teve mais 3 bolas ali, uma ele errou o domínio, se embolou, né, com a bola, a outra ele finalizou, o Fábio defendeu e logo depois teve a oportunidade de mandar com o carrinho para dentro do gol. Outro erro tático do Fluminense, temos que falar sobre bola aérea. A bola aérea do Fluminense é pavorosa. No jogo contra a Inter de Milão, o Fluminense deu alguns moles. Sorte que os caras não tiveram a efetividade toda para cabecear. Contra o Al Hilal tiveram 2 oportunidades. Lembra daquele zagueiro, Koulibaly, altão? Que cabeceou a bola, que o Fábio fez uma das defesas mais sensacionais da carreira dele e da Copa do Mundo? Lembra do gol do Marcos Leonardo, gol de empate do Al Hilal, que o Koulibaly sobe sozinho, cabeceia, o Marcos Leonardo domina no rebate ali e chuta e faz o gol. No jogo do Cruzeiro, o Fabrício Bruno sozinho. Nesse jogo, o Léo Ortiz vai pra frente, sozinho, cabeceia de raspão, Pedro faz o gol. E eu vou te falar de quem é a culpa, do Renato. A culpa é do Renato. O Renato tem que treinar isso. Já foi perguntado pra ele, problema de bola aérea. Ele fala que cada time tem uma forma. Um marca individual, o outro marca por zona, o outro marca misto, né? Misto é dividir a marcação por zona individual. Ele tem o esquema dele, a forma dele de defender bola aérea, mas não tá dando certo. Se ele marca individual, ele tem que marcar por zona. Se ele marca por zona, ele tem que marcar mista. E o Fluminense marca por zona. Só que, porra, a zaga do Fluminense fica toda ali na pequena área. Os jogadores chegam um pouco para trás, no que a bola vem. Os do Fluminense, quando vão levantar, o do time adversário já tá vindo no impulso, vai, cabeceia e faz o gol. Pode reparar que toda jogada é assim. O do Fluminense tá aqui, o dos caras estão aqui, os caras vêm e cabeceiam. No que o Fluminense tá subindo, o cara já cabeceou, o Fábio defendeu ou foi gol. Então, é uma coisa pro Renato se tentar, tudo bem que é o estilo dele, mas não tá dando certo. E culpa do senhor Freitas. Ele que deixou o Fabrício Bruno sozinho no último jogo. Ele que deixou o Léo Ortiz, pode ver aí o replay. Ele tava com o Léo Ortiz corre pra frente, ele corre pra trás. Nisso, o Léo Ortiz subiu sozinho porque ele não era o cara que o Guga tava marcando, o Guga tava marcando ali a primeira trave. O Léo Ortiz veio por trás, cabeceou, desviou o gol do Pedro. Culpa do senhor Freitas, culpa do senhor Renato, mas é uma coisa que não dá pra fazer com um time com um elenco tão limitado que é o do Fluminense. Agora, né, vamos passar pro próximo bloco, que é a coletiva do Renato. Antes de falar da coletiva, eu peço mais uma vez pra você deixar o like, ativa o sininho, se inscreve, compartilha o vídeo para aquela pessoa que você sabe que quer ficar bem informada pelo Fluminense. Você tá bolado que o Fluminense perdeu? Eu também tô, fui muito zoado, né, porque eu vi o jogo com o meu padrinho flamenguista, ele me zoa pra caramba, então é chato, mas dá essa moral. Vai ter uma mudança no Fluminense, se Deus quiser. O Fluminense vai voltar a ter bons resultados, talvez ganhe títulos essa temporada. Então dá essa moral, se inscreve aí para não perder nenhuma novidade, nem do Flusão e nem aqui do Vibração Tricolor. Falar, né, das contratações, sobre um pouco mais de elenco, vou falar sobre a coletiva do Renato. O Renato vai pra coletiva, um cara fechada já, bolado, com razão, né, que seria inadmissível se ele chegasse lá rindo, feliz da vida, né. Então o Renato já chega lá bolado, preparado para uma coletiva conturbada que poderia ser, né. É perguntado pra ele por que o Germancano não foi relacionado, ele explica que tá tendo jogo de 3 em 3 dias, né, como eu falei lá no início do vídeo, que não dá pra escalar os mesmos jogadores, que tem que rodar o elenco, que tem isso, que tem aquilo, mas nessa daí, eu acho que o Renato vai ter uma dificuldade. Ele tá priorizando o quê? O Fluminense tá priorizando o quê? O time sabe? Quer dizer, o time deve saber, a torcida sabe.
A torcida sabe que o time tá priorizando? Tá priorizando a Sul-Americana? Tá priorizando a Copa do Brasil? Ou tá priorizando fazer uma campanha mediana no Brasileirão? Porque se tiver priorizando as Copas, tudo super aceitável. Rodar o time do Brasileirão, ver quem tá jogando bem, né? Ver o que tá de bom rendendo ali no Fluminense e bota nas Copas pra jogar o time titular e poupa no Brasileirão. Ah, mas vai poupar no Brasileirão? Vai largar o Brasileirão pra ir pras Copas? Lógico. Tu acha que o Fluminense tem chance de combater um elenco forte e recheado como o do Flamengo? Você acha que o Fluminense tem chance de bater de frente com o elenco do Palmeiras? Vocês acham que o Fluminense tem chance de bater com o elenco do Cruzeiro? E eu não tô falando que os jogadores do Fluminense são ruins, não. Eu tô falando do elenco. O Palmeiras tem 40 jogadores lá prontos pra jogar no mesmo nível dos titulares, dos reservas. O Flamengo a mesma coisa, o Botafogo a mesma coisa, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro. O Fluminense não. O Fluminense tem jogadores medianos ali no elenco inteiro, alguns acima, um pouquinho acima, os outros um pouquinho abaixo. O Fluminense tem que encontrar um time ideal e focar no que dá pra ganhar, que é uma Copa Sul-Americana, que é um mata-mata, que o Fluminense vai bem, o Renato vai muito bem. Uma Copa do Brasil, que mesmo pegando um Flamengo, um Cruzeiro, um Palmeiras, dá pra ganhar, é jogo lá e cá, é jogo de ida e volta, dá pra ganhar. Mas bater 38 rodadas aí jogando, dividindo a atenção com Copa, jogando, não dá pro Fluminense. A gente tem que ser sincero, não dá. O Fluminense não tem condições de brigar pelo título brasileiro. Ou se brigar pelo brasileiro, larga a Copa do Brasil e a Sul-Americana. O foco tem que ser um ou dois, né, que no caso são as Copas. Então o Renato tem que ter um time ideal, eu concordo com ele, não dá pra escalar os mesmos jogadores todo dia, todo jogo, né? Tem que rotacionar o time, mas a gente tem que saber as prioridades do Fluminense na temporada. Se ele souber bem definido lá e o elenco souber, beleza, porque vai ter bons resultados. Mas se a gente não souber, quer dizer, se eles não souberem que nem a gente não sabe, vai ser complicado. Também perguntaram por que uma mudança de escalação, ele deu a mesma justificativa aí dos jogos 3 dias sim, 3 dias não, quer dizer, jogos a cada 3 dias. Também falou um pouco sobre controvérsias ali no elenco, uma discussão com o Ganso, ele fala que o Ganso tá lesionado, deu até uma bronca lá no repórter, né, o Rafael Siqueira do Jornada KTO 1902, né, ele deu uma discutida ali com o Rafael. Eu julgo até o Renato um pouco sincero, né, na resposta, dando uma justificativa dele. Ele falou, porra, tu não sabe que ele tá lesionado? Então pronto, acabou, não tem controvérsia, não tem discussão, não tem nada. Se ele não tá lesionado, então acabou a pergunta. Próximo. O Renato fez o papel dele de proteger o elenco, de talvez falar que realmente não tem problema nenhum. O Rafael fez o trabalho dele de perguntar e é isso. Acabou. Próxima situação. Renato também falou sobre a partida, ele deu a análise dele da partida, falou que nenhum dos times, que o Fluminense e o Flamengo foi um jogo igual. Eu acho que foi um jogo igual. O jogo foi ruim do Flamengo que não atacou e ruim do Fluminense que só defendeu, né? Mas o Fluminense que saiu mal, né? O Fluminense estava com o propósito de defender, tomou gol. O Flamengo estava com o propósito de atacar e fez o gol. E perdeu, né, o Fluminense. É um resultado ruim, é um resultado preocupante, né? Porque o Fluminense só tá descendo na tabela. É como eu falei, se o papel do Fluminense for brigar por Copas, tudo bem, fica em 12º no Brasileiro. Mas se o papel for fazer uma campanha mediana, né, em cada competição, vai deixar de jogar Libertadores mais um ano, vai virar um time de Sul-Americana. Complicado, muito complicado. Agora falando sobre reforços, lembra que eu falei que o Fluminense não tem um meio-campista? Eu gravei o vídeo aí, eu vou botar até no cardzinho aí depois. Provavelmente quando você estiver vendo o vídeo já vai estar com o cardzinho aí. De um vídeo de posições que eu fiz que o Fluminense precisa e não precisa contratar. Atacante, centroavante, o Fluminense tem o John Kennedy, tem o Everaldo e tem o Germancano. Germancano, você aí que tá vendo o jogo, o Germancano tem condições de ser o atacante do Fluminense? Titular? Não tem, né? É ídolo, é um cara que fez de tudo pelo clube, não tem palavras, né, pra definir como o Germancano é ídolo pro Fluminense, mas não tem uma hora que a gente tem que falar aí, German, não dá, melhor parar, melhor se aposentar. Everaldo, uma merda, chegou no Fluminense com pompa ali de ser um bom reserva, de ser um atacante mediano, um atacante que já foi artilheiro de brasileiro, de outras ligas, né, lá fora mais fracas, mas não apresentou nada de bom no Fluminense, só uma boa corrida, uma boa marcação. Mas atacante tem que marcar? Tem. Atacante tem que correr? Tem, mas o principal é fazer gol, e ele não faz. John Kennedy entrou aí no Fla-Flu, 15, 20 minutos, não teve uma bola, porque o time do Fluminense, quando o Renato fez as alterações, botou bloco baixo e bloco alto, não tinha meio de campo, como é que a bola vai chegar no ataque? Não chegava.
Quando chegava, era o chutão. O John Kennedy atacante de fazer pivô? Não. Então, não deu certo. Próximo, pontas. O Fluminense precisa de um ponta? Eu digo que não. Porque tem Canóbio, tem Serna, tem Soteldo, tem Riquelme Felipe, tem Keno. Opção tem, só falta eles jogarem bola. Ninguém tá jogando bem. Na hora que algum deles jogar bem, não vai precisar de um ponta. Mas o Fluminense tá indo atrás do Inestrosa, né? Lá no Atlético Nacional. Meio campistas, é óbvio que o Fluminense precisa. Desde que o Ganso teve a miocardite, eu já falava. O Fluminense precisa de um meio campista. O Fluminense precisa ir atrás de um meio campo. Não adianta ficar contando com o Ganso para a temporada. A pré-temporada do Ganso, gente, os jogadores estavam ali já em março, o Ganso estava em dezembro, porque o Ganso estava de repouso. Os jogadores estavam em junho, na pré-Copa do Mundo, o Ganso estava começando a pré-temporada. Começou a Copa do Mundo, o Ganso tinha acabado de voltar. Como é que vai começar? Como é que o Ganso vai jogar? Vai seguir o ritmo do time? Não dá, o Ganso é para a próxima temporada ou para o final do ano. Tinha que ter contratado alguém lá no começo do ano. Agora, precisando, indo no mercado, com os times já com o elenco formado. Vai lá na Europa buscar um meio campista do Real Madrid, do Aston Villa, do Wolverhampton? Não vai. Não vai, não tem dinheiro, né? Então ia ter que contratar alguém do Brasil. Como é que vai contratar alguém? Se o Inter tá jogando uma Libertadores, se o Grêmio tá jogando uma Sul-Americana, se o Atlético Paranaense tá disputando uma Série B lá querendo subir e não tem jogadores bons. Tô falando mais no geral, né? Não tem como. O Fluminense teve a oportunidade de contratar o Alan Patrick no começo do ano. O cara tá bem lá no Inter desde 2023. Lembra que ele fez gol na gente na Libertadores? A gente classificou, mas ele fez gol na gente. Jogou muito bem as 2 partidas. Tava tentando renovar lá com o Inter, né? O Inter renovando com ele. E ele via se chegava uma proposta. Se o Fluminense chegasse, quem disse que ele não viria? Quem disse que o Fluminense não contrataria? O Fluminense precisava. Mas e agora atrás do mercado? Vai ter que gastar muita bala. Muita grana para trazer o meio campista. Volante, não precisa. Tem 5 volantes lá. Os moleques estão bem. Não precisa. Zaga, precisava de um zagueiro, mas correr atrás de um zagueiro agora no meio da temporada é a mesma situação do meio campista. E é uma situação um pouco mais controlada, porque zagueiros a gente tem. Querendo ou não, meio campista a gente não tem. Só tem o Lima e o Ganso. O Lima não tá bem essa temporada. O Ganso tá mal das pernas aí. Nas laterais tá tranquilo e no gol tem o Fábio. Tinha que já ter visto um substituto, porque o velho vai se aposentando que vem. É um goleirão, é craque, é ídolo, mas daqui a pouco ele se aposenta e o Fluminense precisa de um goleiro à altura. Então essa é a situação do Fluminense de contratações e reforços. Já falo logo pra vocês, o Arias fazia 2 funções, meio campista, ponta e até de centroavante ele fazia, porque ele fazia gol. Ele foi embora. Então, em teoria, precisamos de um ponta e de um meio campista. Não temos meio campistas. Ponta a gente tem, ninguém tá jogando bola, então vai ter que correr atrás do Fluminense. Então é isso, galera, muito obrigado por ter ficado até aqui no final de vídeo, muito obrigado pela audiência. Foi uma análise, né, mais do Fluminense também do que só do Fla-Flu. O Fluminense perdeu pro Flamengo, tá ali no meio de tabela, né, 8ª colocação, tem 2 jogos a menos, é difícil, o Fluminense precisa de reforços, tá com um elenco pequeno, né, porque os jogadores não estão desempenhando bem, tem jogador lesionado. Então é uma situação complicada pro Fluminense. O Arias foi embora, fazia 2 funções ali, era a espinha vertebral do time. Então é muito complicado, o Renato vai precisar saber montar e controlar esse elenco pro resto da temporada. A prioridade, na minha visão, é as Copas, são as Copas, né? O Fluminense precisa correr atrás do que dá. Brasileirão é tentar só não ser rebaixado e ganhar, e focando, né, nas outras competições. E é isso, galera. Muito obrigado. Vai ter vídeo de notícias aí durante a semana, fica ligado. E é isso. Muito obrigado, valeu, falou e faz o L aí!